Olá, campeões! Band Motores de hoje, programa especial das atrações da 40ª edição da Expo Inter. Vamos ver a relação, como surgiu a história que define os motores em cavalos de potência. Vamos também fazer um desafio entre três parceiros do homem do campo: o cavalo, as picapes e os tratores. Tudo isso, Band Motores, que já está no ar. Olá, meus campeões! Calma, a gente não ficou louco, não. Não trocamos os carros pelos cavalos. Na verdade, a gente está na Expo Inter para falar desta relação do cavalo com os nossos veículos, pois todos os motores hoje são definidos como cavalos de potência. E aí você vai conhecer um pouco desta história que vem desde o metade do século XVIII, esta relação do cavalo com os nossos automóveis. Pois é, meus campeões, então, para saber um pouco dessa história da ligação do cavalo com os veículos, vamos voltar um pouco na história. Metade do século XVIII, 1769, o inventor escocês James Watt criou a máquina a vapor, que viria para substituir o trabalho realizado pelos cavalos. E, a partir daí, ele tinha essa máquina a vapor e tinha que definir dados, conceitos desta máquina, como definir a potência desta máquina a vapor, a força dessa máquina a vapor. Aí ele pensou que estes motores chegaram para substituir o trabalho realizado pelos cavalos. Na época, metade do século XVIII, as medidas que existiam eram libras para o peso, pés para a distância e, logicamente, horas para o tempo. Então, ele avaliou que no trabalho realizado nas minas de carvão, os cavalos conseguiam transportar 330 libras, que é 150 quilos de carga, numa distância de 100 pés, que é uma distância de 30 metros, no tempo de 1 minuto. Então, a equação é muito simples. 150 quilos transportando numa distância de 30 metros no tempo de 1 minuto. Isto resulta em um cavalo vapor. Um CV, que a gente tanto fala hoje de um CVs. Só que existem várias versões, em alguns países, como por exemplo Inglaterra, coloca essa medida como Power Horse, que é cavalo de força, então o HP, então horsepower, tá? Alguns outros países é watts de potência e a maioria dos países, entre os quais o Brasil, em CVs, cavalo vapor. No resultado final dá uma pequena diferença, mas todos são muito próximos. Por isso, meus campeões, os CVs que a gente hoje define nosso automóvel, meu carro tem tantos CVs de potência, vem desta história, da metade do século XVIII, 1769, quando foi criada a máquina a vapor para substituir justamente os cavalos. Se nós pegarmos essa história, aqui debaixo dessa Chevrolet S10 motor flex, tem 206 cavalos de potência. Poderíamos dizer que, se voltarmos na história, debaixo deste capô teríamos 206 cavalos. Claro que tem uma definição de torque e de potência. O que é torque? Torque é a força do motor, potência é a velocidade do motor. Um exemplo, pegarmos um trator, logicamente, e um carro de corrida, no trator ele tem mais força, mais torque. No carro de corrida, o objetivo é velocidade final, é potência. Mas, em resumo, meus campeões, a ideia dos CVs, que hoje vocês tanto definem nos seus automóveis, eu comprei um carro com motor tal, com tantos cavalos de potência, com tantos CVs, vem da metade do século XVIII, quando o escocês James Scott criou esta relação do trabalho que o cavalo fazia com a relação do motor que estava sendo criado. Por isso, meus campeões, os CVs é o
que definem a potência do motor que você tem no seu automóvel. Em ritmo de Expo Inter, vamos destacar 3 parceiros fundamentais do homem do campo, do fazendeiro, que estão com ele no cotidiano, no dia a dia e de muita importância, sim, que é o cavalo, a picape e o trator. Claro, cavalo de séculos já presente com o ser humano, a picape também a versatilidade de uso cidade, campo e o trator para preparar a terra para o produtor. Nós convidamos nossos amigos aqui especiais para nos falar um pouco, né, de cada um destes produtos. Leonardo Lamacchia, presidente da Federação Gaúcha do Cavalo Árabe. Lamacchia, o que a história, o que representa o cavalo árabe para, né, o lado equino? O cavalo árabe é um cavalo que tem quase 4.000 anos de evolução e de seleção genética, considerado o pai e a mãe de todas as raças. Um cavalo que se notabiliza pela beleza, Bresolim, mas também pela sua funcionalidade. Os telespectadores podem estar observando, é um cavalo muito belo. Ele tem a cabeça bem desenhada, tem as narinas avantajadas, que também é uma característica morfológica importante do cavalo árabe, o que lhe dá a condição de uma capacidade respiratória maior e, portanto, empreender longas distâncias, lhe dá uma capacidade de resistência muito grande. Uma das provas tradicionais do cavalo árabe é a prova de enduro equestre, que é exatamente uma prova de distância. Esse aqui é um exemplar, é um cavalo tordilho, de pelagem tordilha, Aladim Pegasus, proprietário é Marcelo Borges e é um grande campeão, já foi campeão aqui em Esteio, um cavalo reconhecido e sem dúvida nenhuma, o cavalo é uma paixão do gaúcho, este estado foi forjado na pata do cavalo, então além da sua importância na lida com o gado, na lida do campo, como uma ferramenta do homem do campo, assim como é a caminhonete, assim como é o trator, o cavalo também tem para nós gaúchos uma importância sentimental, uma importância cultural, então torna esse animal ainda mais belo e mais querido de todos nós. Pois é, e qual é a utilização do cavalo? Passar os anos, mas ele não perde o seu espaço dentro da fazenda, dentro do homem do campo, né? Ao contrário, o cavalo ainda tem a sua utilização do trabalho e ampliou muito a sua utilização no que tange às provas, ao esporte. Hoje o cavalo de esporte é uma realidade, o cavalo árabe se insere muito bem nesse contexto do cavalo de esporte. Como disse, nas provas de enduro, as nossas provas aqui em Esteio, nós temos uma prova por dia, nossa associação realiza, são provas de rédea, provas de morfologia. Então todas as raças, elas além do cavalo poder ser utilizado como uma ferramenta de trabalho efetivamente para o homem do campo, ele também é utilizado hoje muito como um instrumento do esporte, o cavalo de esporte, em diversas competições e acaba tendo uma importância econômica, porque desenvolve também, sobretudo, a economia nesse campo do cavalo de esporte, dos arreios, dos aperos, de todos os produtos que são vendidos em torno do cavalo. Muito bom, parabéns, Leonardo Lamacchia, da Federação Gaúcha, né, dos Cavalos Árabes. Parabéns, sucesso. E falou em evolução, em crescimento. Olha só, vamos falar de picapes. Também um veículo, na verdade, de multifunções, um veículo que tem uma versatilidade de uso. Que vem nos falar sobre picapes, Gustavo Garastazu, do marketing da Chevrolet no Rio Grande do Sul. Gustavo, fale um pouco da história, né, da picape. Bom dia, Bresolim. Bom dia, telespectador da Band. A picape, né, acho que ela acompanha aí os brasileiros desde a década de 50, 60 aproximadamente, e a gente vê uma mudança década após década muito significativa. Talvez o fator mais perceptível para o consumidor seja o tamanho, né? Então a gente tinha picapes no passado enormes, elas diminuíram e elas voltaram a crescer. A gente vê que a cada geração de uma nova S10 ou de um novo concorrente, um dos fatores mais comumente citados nossa, como que ficou grande, será que cabe na minha garagem? Mas o que acontece? Elas não têm evoluído só em termos de tamanho, em termos de robustez, em termos de estarem carros mais fortes, mais potentes. Acho que a principal evolução da picape, se a gente considerar a última geração, as últimas 2 gerações, diz respeito à tecnologia e ao conforto que elas oferecem, né? A gente saiu de uma picape que lá na década de 60, por exemplo, era um uso puramente rural,
e hoje a gente tem veículos que têm um uso mais misto, né? Então, a pessoa também usa ela na cidade e agora, mais recentemente, os últimos 5 anos aproximadamente, a gente tem tido quase que um equilíbrio maior de muitas pessoas em grandes centros urbanos estarem migrando para esse tipo de carro, o que tem inflacionado e feito com que esse segmento cresça em termos de representatividade da indústria nos últimos anos. Pois é, a gente percebe, você tocou no assunto, Gustavo, de que a versatilidade de uso, hoje uma picape, ela pode ser usada como automóvel, o espaço interno, como um veículo de lazer, como um veículo aventura no fora de estrada. Então, essa versatilidade no campo, então, é fundamental, né? É correto, Brasolim. Acho que no passado a pessoa se preocupava quando ia comprar uma picape puramente no quanto ela vai durar, se ela aguenta o tranco, que claro, são fatores primordiais, principalmente para quem tem um uso mais focado, né, 100%, digamos assim, no uso rural. Porém, esse consumidor foi se acostumando com algumas outras tecnologias, ou seja, eu também pego uma estrada e eu quero um carro que me ofereça segurança, então é importante que ele tenha um controle de tração, um controle de estabilidade, que ele tenha, né, um alerta de saída involuntária de faixa, um alerta de possível colisão frontal. Enfim, foram algumas tecnologias que antes estavam presentes somente em carros de luxo, no segmento de sedã, por exemplo, e que hoje estão incorporadas nas picapes, digamos, top de linha do segmento. Obrigado, Gustavo Garastazu, do marketing da marca Chevrolet no Rio Grande do Sul. Vamos seguindo aqui para mostrar mais um dos parceiros, né, do fazendeiro, do homem do campo, que são os tratores. Os tratores já uma história magnífica, mas o Éder Pinheiro, da marketing de tratores Massey Ferguson. Éder, qual é a história mesmo do trator? O que representa aqui? O que o trator evoluiu? O que ele, desde o início do trator? Bom, Brasolim, nossos amigos da Band. A Massey Ferguson, só de Brasil, a gente entrou como primeiro trator como fábrica em 1957. Então a gente tem hoje no nosso estande aqui na Expo Inter toda essa linha, toda essa evolução das máquinas. E a gente foi evoluindo muito na questão de potência. Em 57 nós tínhamos 32 cavalos de potência. Hoje nós estamos produzindo tratores de até 250 cavalos de potência aqui no Brasil. Nós temos tratores de até 390 cavalos de potência fora do Brasil que a gente traz para cá também. Então a gente foi aumentando a potência porque o nosso agricultor ele precisou aumentar a sua produção. Para aumentar a sua produção nós precisamos fazer mais áreas em menos tempo. Para isso nós precisamos de máquinas cada vez maiores. E junto disso, assim como as caminhonetes foram evoluindo, elas foram trazendo itens que muitas vezes o agricultor achava desnecessário. A gente tem máquina hoje, como é o caso desse trator que está aqui, um 7700, ele já tem um piloto automático, onde ele elimina a falha do operador, ele vai manter o direcionamento dentro da minha lavoura, mantendo a equidistância entre passadas. É um trator que ele possui uma transmissão automática, ou seja, eu faço uma programação e o trator vai trocar de marcha conforme ele faz, assim como nós temos nas caminhonetes, os câmbios automáticos, hoje nós já temos nos tratores. Então, é esse tipo de evolução que vem vindo. Assim como na picape também, o agricultor pensava muito antigamente na questão de durabilidade, de resistência. Hoje ele pensa também na questão de conforto, porque a mão de obra está diminuindo no campo, então ele precisa dar mais qualidade para esse operador que está lá dentro da máquina. Então essas máquinas hoje têm ar-condicionado, tem um rádio ali dentro, ela tem um banco com suspensão pneumática, com aquecimento interno para os dias frios, tem ar-condicionado, então tem tudo isso para dar mais rendimento, mais operacionalidade para os nossos agricultores. Operacionalidade, o uso, né? O uso é muito diversificado, pode ser o pequeno agricultor, como o grande, né, fazendeiro, enfim, são várias faixas de atuação. Sim, hoje a Massey Ferguson ela produz aqui no Brasil tratores de 50 a 250 cavalos de potência, tá? Mas são tratores que o nosso agricultor ele vai utilizar para o transporte, seja dos grãos, seja de um palanque para fazer uma cerca para o gado. Ele vai usar o trator para preparar o solo, para fazer a pastagem para o cavalo, ou vai preparar o solo para plantar o seu grão que ele vai produzir lá. Ele vai usar o trator para pulverizar, para tratar. Ele vai usar o trator para colher o pasto, para fazer o feno, para nós poder trazer aqui para a Expo Inter. Então tudo isso, o trator ele está presente no dia a dia do nosso agricultor. E Éder, como é que você imagina o futuro do trator? As evoluções tecnológicas você salienta, como é que você vê os próximos anos? Bom, para o futuro a gente tem, o que a gente enxerga é que serão tratores cada vez com mais tecnologia. E tecnologias úteis, tecnologias que é onde a gente pode, como a gente já tem hoje, de eu fazer um projeto, eu gerar no computador lá no meu software, aonde eu quero que o trator passe na minha lavoura, e ano após ano ele fazer isso. Tudo isso, muitos agricultores dizem, mas isso é uma coisa que não precisa. Será? O custo de produção está muito alto. Então é tudo tecnologia que a gente está trazendo para baixar o custo de produção para o nosso agricultor.
Maravilha, esse é Éder Pinheiro da Massey Ferguson. Portanto, meus campeões, a gente está dando detalhes aqui de 3 grandes parceiros do homem do campo, do fazendeiro, que é o cavalo, a picape e o trator. E nós vamos agora simular apenas, né, uma simulação de uma das funções, né, que poderiam ser usados esses 3 parceiros do homem numa fazenda. Então vejam só. Nós vamos agora fazer uma pequena prova demonstrativa, onde eles vão sair, dar uma arrancada de uma distância de 30 metros, e aí chegam, param em frente os fardos de feno, e aí vão empilhar, tem que fazer dentro da tarefa, pegar e empilhar os 3 fardos de feno. Essa é a prova que os participantes estão realizando. E agora o primeiro a participar da prova vai ser o cavalo árabe. Nós vamos cronometrar aqui, vamos ver o tempo dele. Atenção, largada lá, ó. Deu a largada, tá vindo a galope. Muito bom. Olha ali, o cavalo vem, vai parar, desce do cavalo. Isso aí, ó, o cavalo fica, vai empilhar os 3 fardos de feno. Muito bom. Vamos para o próximo. E agora o segundo participante deste desafio, cavalo, picape e trator. Vamos lá, picape Chevrolet S10. Arrancando. Ó, 30 metros, diferença, distância. Vem ali, nós cronometrando aqui, logicamente. E aí vai fazer, né, colocar um fardo em cima do outro. Muito bom. Muito bem. Obrigado, Gustavo. E agora vamos para o terceiro participante deste desafio do cavalo, da picape e do trator. Vamos clicar aqui, ó. Este é o trator agora, fazer a sua tarefa aí, ó. Olha o tamanho deste trator. Claro, muita força, né? Motorização com muita força, um torque fantástico. E que pode fazer, transportar, puxar, né, volumes grandes, né? Olha só, agora ele vem, faz a tarefa, pilhar os fardos. Muito bom, fechou. Pois é, meus campeões, esta então foi a ideia de reunir aqui na Expo Inter segmentos tão importantes, né, da economia gaúcha. Segmento dos cavalos, segmento dos veículos, picapes, máquinas agrícolas, né? Os tratores. Claro que a gente fez aqui um desafio, todos eles são vencedores, porque são produtos que estão no cotidiano, no dia a dia do fazendeiro, do homem do campo. E se você quiser conhecer um pouco mais da história, da evolução desses segmentos, dos cavalos, das picapes, dos tratores, visite a 40ª edição da Expo Inter, que acontece de 26 de agosto a 13 de setembro em Esteio, no Rio Grande do Sul. E claro, visite nossa casa, a Casa Band, você será super bem recebido. Meus campeões, muito se falam em automóveis autônomos, que dispensa a presença do motorista, que pode andar sozinho. Claro, existem vários níveis dos carros autônomos. Agora, em Frankfurt, em setembro, a Audi vai lançar o A8 no nível 3. Mas aqui na Expo Inter, a gente já vê máquinas agrícolas com um nível de automação muito elevado. Um desses exemplos, um trator Massey Ferguson, que nós vamos subir aqui, ó. Estamos aqui com o Nilmar Aurélio, que é o piloto, vamos usar essa palavra piloto, desta tecnologia que dispensa, na verdade, que você fica conduzindo o trator. É isso, Nilmar? As operações agrícolas geralmente requerem passadas paralelas na lavoura. E o piloto automático numa máquina agrícola, ele faz isso automaticamente, ou seja, ele conduz o trajeto da máquina na lavoura de modo a gente não ter falhas e nem sobreposições. E com isso, fazer inclusive que o rendimento operacional do trabalho seja mais alto. Então vamos dar a partida, vamos sair com o trator e mostrar para vocês de que o trator pode sim andar sozinho, fazer várias tarefas como o Nilmar comentou,
sem que o motorista fique conduzindo este trator. Que modelo de trator é esse, Nilmar? Esse é um trator modelo MF 7719, ele tem 190 cavalos e ele tem uma transmissão automática. E também está equipado com um piloto automático, ou seja, ele tem tanto a transmissão da potência da máquina automatizado, ou seja, o operador não precisa fazer marchas nesse trator, e também tem o trajeto da máquina controlado pelo piloto automático. Muito bom. Produzido aqui no Rio Grande do Sul? Produzido aqui na fábrica de Canoas. Muito bom, olha só essas tecnologias presentes, então, tecnologias de veículos semi-autônomos, que a gente tanto fala em nossas estradas, mas nas fazendas, o homem do campo, a agricultura do Brasil já tem isso disponível. Então veja quanto avançado é hoje esse mercado, né, agrícola, com essas tecnologias, como por exemplo deste trator Massey Ferguson 7719. Olha só, então agora o trator está andando sozinho. Ó, vamos posicionar o volante sem função. Exatamente. Quando o piloto automático está controlando o trajeto da máquina na lavoura, fazendo passadas paralelas, o volante não mexe, é toda na parte hidráulica da máquina que se faz a execução do esterçamento das rodas, e com isso a máquina vai fazendo esse trajeto sozinha. O operador passa a gerenciar a operação e não mais a deter a maior parte da sua atenção no trajeto da máquina. Agora está sendo controlado, a própria máquina está controlando o trajeto, com uma precisão de 2,5 centímetros. E para provar isso, nós vamos descer, tá? Nós vamos descer aqui para provar de que o trator pode andar sozinho sim. Tá bom, meus campeões? Olha só. Aqui, ó. A gente desce, o trator continua andando, tá? Vai fazer uma curva. Olha, o trator tá sozinho. Vai andar sozinho, fazendo curvas. Essas são as tecnologias semi-autônomas que a gente tanto destaca, né, nos automóveis, nos veículos de passeio, que cada vez mais presente, todas as montadoras com programas especiais para veículos autônomos. Mas olha lá, ó, o Nilmar também está saindo de dentro da cabine do trator e permite que você, então o trator faça todo o trajeto sozinho. Na lavoura ele faz o plantio, o que for possível, de forma semi-autônoma. É só você traçar as linhas dentro do GPS, que existe essa tecnologia, e aí o trator vai andando sozinho, vai fazendo o trabalho do dia a dia. Portanto, meus campeões, tecnologia autônoma que a gente tanto fala nos automóveis, também presente nos tratores, nas máquinas agrícolas. Se você quiser saber um pouco mais, conhecer um pouco mais dessas tecnologias, na 40ª edição da Expo Inter, de 26 de agosto a 13 de setembro, você poderá conhecer e testar, logicamente, essas tecnologias. Pois é, meus campeões, o veículo que criou o segmento do SUVs compacto no Brasil foi o Ford EcoSport, isso em 2003. E agora a Ford então renova o seu SUV, o seu EcoSport. Ele vem com modificações no design, no visual, nova motorização, motor 1.5, 3 cilindros, 137 cavalos de potência, o melhor acabamento interno. O EcoSport chega com novidades e já está em toda a rede de concessionários, com preços a partir de R$70 mil, mas várias versões, motor, como eu disse, 1.5, motor 2.0, enfim, o EcoSport se arma para a briga do segmento dos SUVs compactos. Tanto nós quanto a montadora esperamos muito desse produto, né? Hoje, para quem não sabe, esse segmento é um dos segmentos que mais cresce em vendas no Brasil. Hoje ocupa a 2ª colocação, perdendo apenas para carros de uma linha mais de entrada. Então é um segmento que vem crescendo muito. E a Ford foi líder de vendas e pioneira nesse segmento, né? E líder durante muitos anos. A gente espera com essa EcoSport, com a nova EcoSport,
a qual ficou com a frente muito parecida com a nossa nova Edge, né? Um interior muito parecido com o interior do Focus, que é uma coisa que nos ajuda bastante. Um carro com muita tecnologia. A Ford espera realmente estar entre os líderes, entre os que mais vendem nesse segmento no Brasil. E neste programa especial de Expo Inter, vamos agora puxar as rédeas, parar um pouco para um breve intervalo comercial, mas nós já voltamos.